Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do Giro Fortaleza. Veja os destaques do programa de hoje. IJF registra mais de 5.000 atendimentos a vítimas de acidentes por moto, de janeiro a setembro deste ano. E o mês de outubro promete bater recorde. A GFIS registra mais um flagrante de descarte irregular. Dessa vez o caso aconteceu no bairro Barroso e foi descoberto através dos drones. Você vai ver o que é a intoxicação medicamentosa, uma condição que levou o cantor e compositor mineiro Lô Borges à morte e reacendeu um alerta importante sobre o uso de medicamentos. E ainda, a Black Friday está chegando e já movimenta o comércio em Fortaleza. Mas junto com os descontos vem também as armadilhas das falsas ofertas. O Giro Fortaleza já começou. A gente começa o giro de hoje com um alerta. O índice de entradas na emergência do IJF por acidentes envolvendo motos aumentou consideravelmente. Segundo o último balanço, só de janeiro a setembro deste ano foram registrados 5.869 atendimentos. E o mês de outubro pode ter um número superior a este. De janeiro a setembro deste ano, já foram registrados 5.869 atendimentos a vítimas de acidentes por moto no IJF. Os números do mês de outubro ainda não foram consolidados, mas o mês já é recordista no atendimento a motociclistas, com mais de 800 casos registrados. A maior prevalência está na faixa etária entre 20 e 29 anos. O barman Isaac, de 24 anos, está nesse perfil. Quebrou a tíbia em um acidente de moto e deve ficar de molho por pelo menos 6 meses. Eu, infelizmente, Emprestei a moto para uma colega pilotar. Ela não tinha carteira e, infelizmente, ela subiu o canteiro. A gente bateu de frente numa árvore, eu quebrei a perna e ela sofreu um ferimento no rosto. Jamile Mineu é coordenadora de enfermagem da emergência do IJF. Ela explica que as lesões mais frequentes são as fraturas de membros inferiores, mas que há outras lesões ainda mais graves e complexas. Além das fraturas complexas de membros, a gente tem o traumatismo craniano encefálico, o TCE, que a grande maioria desses pacientes estão sem capacete ou estão com o capacete não afivelam e esse capacete é sacado no momento do trauma e aí esse paciente evolui com um trauma craniano grave que também pode levar a sequelas neurológicas temporárias ou permanentes. Pedro tem apenas 20 anos e fazia entregas por aplicativo. Nas imagens no celular, ele relembra o acidente ocorrido no dia 1º de novembro. Peguei uma entrega no aeroporto e fui entregar ali perto do Vila União. Quando eu chego ali perto da Expedicionário, tem uma curva tipo S e o cara estava na faixa direita e eu estava na faixa esquerda, vindo de boa. Eu estava uns 50 km, 55 por aí. Quando, de repente, no ponto cego da curva, ele sai da direita e vai para a faixa esquerda e estaciona o carro do nada. Aí foi tudo muito rápido, eu ainda tentei desviar, só que quando eu tento desviar, eu não consigo. Aí eu bato com a canela e acabei quebrando em 3 partes a canela. Foi a tíbia, a fíbula e uma partezinha do osso perto do pé. Sem previsão de alta e sem poder trabalhar, Pedro se preocupa com o futuro. E para mim é muito difícil, porque minha família é aqui minha esposa e ela está sem trabalhar no momento. Aí não tem previsão de quando eu vou poder voltar a fazer entrega, vai ter que deixar a moto de lado por um tempo. Com o aumento da frota de motos impulsionado pelos aplicativos de transporte e de entregas, cresceu também o número de acidentes com moto. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 29 anos, o número de mortes por acidentes de moto aumentou em 53%. Além da perda de vidas, os acidentes de moto ocasionam um custo altíssimo
péssimo para o serviço público de saúde e deixam o Brasil ainda mais longe de cumprir o objetivo firmado junto à ONU, que é de reduzir em 50% as mortes por acidentes de trânsito até 2030. Além do aumento da frota de motocicletas, o desrespeito às regras de trânsito está entre as causas de acidentes que, segundo o Ministério da Saúde, matam cerca de 11 mil motociclistas no Brasil todos os anos. O não uso do capacete ou uso do capacete sem a fivela, a questão do não respeito à velocidade máxima do trânsito, que aí tem uma velocidade excedida, o que ocasiona que a complexidade do trauma fica maior. Por isso que tem essas fraturas mais complexas, os traumas mais complexos, que é o perfil do IJF. Então a gente percebe que é justamente desses fatores, como também o uso de bebida alcoólica com a direção, que isso também impacta diretamente na questão do maior número de acidentes. Enquanto estão internados, Isaac e Pedro refletem sobre o que aconteceu e sobre transitar sobre duas rodas daqui para frente. Para prestar mais atenção no trânsito, né, e dirigir conforme as leis bem direitinho, né, porque eu já estava, bem dizer, direito, né, e ainda acontece isso, então a pessoa tem que dirigir por si mesmo e pela outra pessoa, né, pelo carro que está na frente, ou uma moto que pode frear do nada, a pessoa bater atrás da moto, num corredor, que pode entrar uma moto no corredor do nada, como já aconteceu. O que você pensa se você pudesse voltar no tempo, hein? Não tinha emprestado a moto, não tinha ido para casa naquele dia. Esse arrependimento triste. A morte do cantor e compositor mineiro Lô Borges reacendeu um alerta importante sobre o uso de medicamentos sem prescrição médica. O artista foi vítima de uma intoxicação medicamentosa. Corredores em movimento, ambulâncias chegando, pacientes em observação. No maior hospital de emergência do Ceará, casos de intoxicação medicamentosa fazem parte da rotina. Os medicamentos, eles encabeçam como principal agente envolvido nas intoxicações agudas. E o Ciatox, né, como um centro especialista de informação e assistência toxicológica, presta toda a assistência 24 horas para esses casos. Extremamente frequente, né, inclusive relacionado ao maior número de mortes também de uso de medicamentos, seja ele intencionalmente, né, seja ele acidentalmente ou, por exemplo, por automedicação. A prática de automedicação e o uso simultâneo de vários remédios são os principais fatores de risco, especialmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas. O medicamento que é bom para você pode não servir para mim. O que é bom para o meu irmão, para o meu filho, pode não ser o ideal para mim. Apesar dos seus sinais e sintomas serem parecidos, muitas vezes ali idênticos, mas nós estamos falando de organismos diferentes, com idades diferentes. Então, tudo isso pode levar que o seu tratamento leve a um quadro de intoxicação para os mesmos sinais e sintomas de uma outra pessoa. Então, é importante alertar a população que os medicamentos eles só devem ser feito uso a partir de orientação médica ou farmacêutica. A chamada interação medicamentosa acontece quando dois ou mais fármacos alteram o efeito um do outro. Analgésicos ingeridos com anti-inflamatórios podem causar úlceras e sangramentos gástricos. Antidepressivos com ansiolíticos aumentam o risco de depressão do sistema nervoso central. Já os antibióticos associados ao consumo de bebidas alcoólicas pode gerar perda da eficácia do medicamento e reações adversas. As interações elas são extremamente comuns a partir de medicamentos com medicamentos com alguns alimentos e medicamentos com álcool, por exemplo, né? Então, é importante alertar que essas interações podem, algumas passarem despercebidas, mas outras podem levar a casos graves, inclusive com morte, tá? Então, mais uma vez reforçando, apesar da gente saber que muitas vezes a automedicação ela é levada pela dificuldade de acesso a um profissional, né? Pela dificuldade de adquirir, então pega o resto do medicamento de um tratamento de outra pessoa, né? Muitas vezes a gente sabe que essa
a realidade de algumas comunidades. Mas alertar para os riscos é extremamente importante. Por exemplo, né, quando você está fazendo uso de algum antidepressivo, de algum medicamento para convulsão, muito comum para distúrbios de ansiedade, aí não pode tomar, por exemplo, bebida alcoólica, né? Isso pode levar a complicações, né, com rebaixamento do nível de consciência, né? Então podem ser casos graves, tá? Vale também lembrar que algumas dessas interações, elas são benéficas, mas só o médico ou o farmacêutico vai poder te orientar com isso. No Centro de Informação e Assistência Toxicológica do IJF, o alerta é permanente. A equipe atua em casos de emergência e também na prevenção, reforçando que todo medicamento é uma substância ativa, capaz de salvar, mas também de causar danos. E mais uma vez, o drone da AGFIS flagrou um descarte irregular de lixo, dessa vez no Barroso. A ação faz parte do monitoramento contínuo de pontos críticos de resíduos na capital. As imagens mostram que um caminhão estaciona em um terreno e realiza o descarte irregular de resíduos sólidos. O flagrante foi realizado por meio de um drone, tecnologia utilizada pela AGFIS para reforçar a identificação e responsabilização de infratores. O proprietário do veículo foi autuado com base no Código da Cidade, que considera o descarte irregular de resíduos uma infração grave, sujeita a multa e apreensão do veículo utilizado. A multa varia entre R$ 200 a R$ 32 mil. Além da utilização de drones, a AGFIS monitora pontos de lixo em toda a cidade por meio do sistema de vídeo monitoramento. Somente este ano, a agência já soma 448 autos de infração. A população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível para Android e iOS. A Black Friday está chegando e já movimenta o comércio em Fortaleza. As lojas anteciparam as promoções e os consumidores começaram a procurar os melhores preços. Mas é preciso redobrar a atenção, porque junto aos descontos vêm as armadilhas das falsas ofertas. Nas vitrines, as etiquetas já anunciam as oportunidades da temporada. A Black Friday ocorre no dia 28 de novembro, mas as promoções já tomam conta dos shoppings e do comércio de rua. A gente nunca apostou tanto, né, nessa Black Friday como agora. A gente liquidou do nosso estoque atual uns 30%. É muita coisa, né? Contratamos mais vendedores, hoje temos mais vendedores do que no mesmo período. Então a expectativa é muito grande, tem os nossos produtos, nós baixamos aí até 70%, né, do valor que era antes. O consumidor pode aproveitar aí que já chega no final do ano, compra para a família toda com o preço lá embaixo. A data é vista como a chance de adiantar as compras de Natal e economizar. Mas a empolgação também requer cuidados. É importante pesquisar com antecedência, comparar preços e desconfiar de descontos muito altos. O consumidor deve conhecer a procedência do produto, verificar quem é que está apresentando a oferta, a empresa, se é idônea, se é compra virtual, verificar se a empresa tem um endereço físico para atender, verificar as condições da oferta do produto, se certificar se ao receber estar em conformidade com aquilo que foi ofertado. Caso isso não aconteça, o consumidor tem até 7 dias para desistir dessa transação. Nas compras virtuais, nas compras presenciais, o consumidor deve verificar o equipamento, em se tratando de eletroeletrônico, deve providenciar o teste de funcionamento desse equipamento no próprio local, se certificar com relação a eventual prazo, de caso o equipamento apresente algum vício de qualidade, no que se diz respeito à troca no próprio estabelecimento, certificar-se das condições de garantia deste equipamento, ok? E caso esse equipamento apresente algum defeito, ele pode apresentar à loja e a loja tem a obrigação de promover a troca. Para evitar cair na chamada Black Fraud, especialistas recomendam monitorar os valores antes das campanhas e utilizar plataformas de comparação. O consumidor também pode registrar reclamações no site do Procon Fortaleza, caso identifique práticas abusivas. Aqui no centro, muita gente de olho nas vitrines. Uns aproveitam para garantir os presentes de final de ano, outros para realizar um desejo antigo, sempre com um olhar atento às oportunidades e aos riscos dessa época
de promessas de grandes descontos. Tá muito boa a oportunidade. Quem está podendo comprar as coisinhas mais baratas, tá ótimo. Compro para agora, para Natal e para depois do Natal. Aproveita as promoções. Olha o vencimento das coisas, protetor, né, essas coisas. Olha o vencimento e compro há bastante tempo, aproveitar o preço. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as expectativas para Black Friday são positivas, mas exigem cautela dos comerciantes. O nível de endividamento das famílias brasileiras em outubro manteve trajetória de alta pelo terceiro mês consecutivo e já alcança 79,5%. E assim a gente encerra essa edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.